Shalom! Hoje vamos aprender sobre a escola de Antioquia. A escola de Antioquia, que ela é algo que nós vamos ver como uma expressão latente, visível, uma expressão contida dentro do cânon do Novo Testamento, dentro da esfera de assuntos abordados no livro de Atos por Lucas, não é? Lucas, escritor de Atos, registra em Atos capítulo 11, inclusive, menções diretas a partir do capítulo 11, nós vamos ver menções diretas e indiretas da escola de Antioquia. E dentro do contexto histórico do cristianismo, nos primeiros séculos, a escola antioquena teve grande influência para a construção teológica daqueles primeiros anos da igreja. Não é? No livro de Atos, há uma indicação em Antioquia, onde o termo cristão é que vai ser pela primeira vez utilizado, como está lá registrado em Atos capítulo 11. Não é? Paulo também, em suas 3 viagens missionárias, ele parte de Antioquia ou ele volta a Antioquia. Sempre ocorre essas duas realidades. Também pode-se pensar que, em primeiro aspecto, o bispo monárquico que nós conhecemos de uma certa, vamos assim, expressividade, que foi Inácio, não é? Ele foi oriundo de Antioquia e foi posto dentro do século II como um dos grandes expoentes da teologia, defensor da deidade e humanidade de Cristo. Tá? Particularmente, ele vai advertir contra o docetismo, tá? Ele vai ser um grande apologista que vai defender contra a heresia do docetismo ou cristianismo, né? E ele também vai enfatizar de uma forma muito proponente dentro da escola de Antioquia a manifestação em carne de Cristo, tá? E além de também estar expondo a sua ressurreição dentre os mortos, tá? E vindo a tratar também da importância da substância carne e sangue, e sendo essa uma substância, vamos assim, latente, natural, perceptível em todo o contexto do Deus encarnado, do Verbo encarnado, do Deus Senhor, do Deus homem, que é Cristo. Tá? Então, Teófilo de Antioquia também, outro grande teólogo que surge dentro da escola antioquena, já no final do século II, ele vai desenvolver a doutrina do Logos. Desenvolver ela não só de um aspecto filosófico, mas também partindo para um aspecto teleológico e teológico. Ele vai trabalhar com logos profóricos, tá? Quando ele trabalha com logos profóricos, ele justamente está falando com a manifestação de Cristo na sua ação não só criativa, mas na sua ação encarnativa. Tá? Então ele vai trabalhar com a questão da deidade e também de todos os atributos que corroboram com a deidade de Cristo. Tá? No terceiro e quarto século, dentro desse contexto da escola antioquena, vai surgir também Pablo de Samosata, ou seja, Paulo de Samosata, que vai ocupar um trono de um bispado em Antioquia e vai se tornar um grande expoente nas ênfases contra a favor da natureza humana de Cristo, como sendo um defensor da humanidade de Cristo, a fim de provar que Cristo era Deus e era homem também, tá? O Deus homem, tá? O Cristo Deus homem. Outro grande momento também que podemos registrar de Paulo de Samosata é justamente a abrangência que ele trata o Filho como, ou seja, Cristo, o Filho, né, como Logos, a expressividade da terminologia Logos e também a aplicabilidade que ele vai fazer do termo prosopon para Theos, ou para Deus, tá?
às vezes eu coloco alguma expressão em espanhol, né? Porque a gente está trabalhando muito nos textos em espanhol. Termina também Homósios, é um outro termo, Homósios, em que ele vai trabalhar com Cristo como Pai, no sentido também não só de Logos e Filho, mas também ser como aquele que tem a mesma essência do Pai e que é a abordagem homócios, ou seja, a mesma essência, tá? Outra questão também que está muito expressiva dentro das exposições de Pablo de Samosata é que ele vai trabalhar dentro de Antioquia todo um contexto de uma escola que vai ampliar todas as teses sobre a deidade de Cristo de uma forma bem extensiva. Os estudos propostos por Pablo de Samosata ou Paulo de Samosata. Um outro detalhe a acrescentarmos também é que quando as décadas que vão seguir ao Concílio de Nicéia, em Antioquia vai se registrar mudanças e algumas diferenças que vão começar vamos assim, a ressaltar os valores morais do cristianismo. Vai surgir também a questão da interpretação histórica a partir de Crisóstomo, que vai se tornar um expoente da interpretação histórica. Depois, na sequência, Teótoro, também que é bispo de Tarso, mas tem influência na escola antioquena, ele vai dar um grande contributo, até normatizador dentro da esfera do Concílio de Constantinopla, que ocorre em 381. Tá? Um outro detalhe a colocarmos também, que Teodoro de Mopsuestia, como é conhecido, ele vai ter uma contribuição dentro das questões das insinuações messiânicas em correlação aos Salmos de Davi. Então ele vai fazer esse elo no Novo Testamento, ou seja, evangelhos, a vida de Cristo em uma correlação profética e poética com os Salmos de Davi. Nós vamos também ver que mais tarde um outro historiador também que vai tomar uma grande proporção, que vai ser influente na escola de Antioquia, que é Teodoreto, tá? Teodoreto, ele vai ser um grande exegeta nesse período e vai trabalhar muito com a questão das diferenças entre o Cristo Deus e o Cristo homem, e para compor as essencialidades e as características e poder defender com toda vamos dizer assim, o domínio e com toda a substancialidade de argumentos, a deidade e a humanidade de Cristo. Um outro ponto também a colocarmos, que vai ter uma grande contribuição nesse sentido também, vai ser Justiniano. Justiniano, num dos seus, vamos supor assim, das suas 3 bússolas ou 3 súmulas, que ele escreve sobre o concílio, os resultados teológicos e as abordagens teológicas do concílio de Constantinopla, ele vai trabalhar as questões da deidade e divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, e vai tornar-se também um expoente justiniano que vai ser influenciado e vai estar atuando também como mentor nesse período na escola antioquena. Então a escola antioquena, ela foi uma escola de grande influência nos primeiros séculos da igreja e que fez ali surgir, brotar grandes expoentes da teologia, não só da teologia sistemática ou dogmática, mas também dentro da interpretação, da hermenêutica e exegese e até na semântica, na exploração vernacular no grego e hebraico. Obrigado a todos e vamos junto!